pode ter calabouço, pode ter o que for, aleluia. Se tu estás debaixo do propósito de Deus, não há nada que pode te parar, não há nada que pode te estagnar, porque quem está debaixo do propósito de Deus vai ver as maravilhas que o Senhor vai fazer. Quando José ele entra na prisão, ele prospera. É o diabo colocando ele em situação difícil, ele prosperando. É o diabo fechando a porta e Deus abrindo 5. É ele tentando ser acusado e Deus arrumando a acusação. Tudo ele faz, ele prospera. Até que um dia, resumindo, ele vira governador do Egito. Ele chega numa posição de honra que Deus faz na vida dele. Quando ele vira governador do Egito, ele se lembra da sua família, porque a família dele foi até lá pegar mantimento, porque havia uma crise de 7 anos no império do mundo antigo, e todo mundo vai até o império do Egito pegar alimento. Quando chega lá, José contempla os irmãos dele e começa a chorar. Ele chama os irmãos dele e revela quem ele era, chama Jacó. A partir daquele momento, o período de José começa a terminar. O período de José vai começar a terminar quando ele fala assim: ó, eu vou, mas os meus ossos vão ficar aqui no Egito, e quando vocês saírem daqui, vocês vão levar os meus ossos, porque os meus ossos são de Deus. Aí você olha para mim e diz assim: os ossos dele são de Deus? Eu quero dizer para você que crente pentecostal, irmão, ele tem unção até o tutano do corpo. Até o tutano ele tem unção. Até aquele líquido que está dentro dos ossos pertence a Deus. Quando você é de Deus. Porque se você não é de Deus, você vai ficar que nem um corpo sem vida, que nem a mulher de Ló. O corpo dela não tinha valor nenhum, porque virou sal. O sal não tem valor. Tudo que é muito, no que resume a sal, não tem valor. Quando você vai temperar comigo, você tempera bem pouquinho, né? Porque se você colocar muito sal, não tem valor. E quando eu falo que o período de José vai terminar nos seus ossos, eu estou dizendo é que José chega para os seus irmãos e diz assim: ó, o meu período vai acabar, vocês vão levar os meus ossos quando sair daqui, porque os meus ossos são de Deus, o meu cadáver são de Deus, porque Deus me escolheu e o meu corpo pertence a Ele, e vocês vão tirar dessa terra pagã. Porque quando eu olho a epístola de Judas, eu vejo o diabo chegando até o arcanjo Miguel e dizendo assim: eu quero o corpo de Moisés, me dá o corpo de Moisés. Aí o arcanjo Miguel vai dizer: por que tu quer o corpo de Moisés? Ele vai dizer: porque o corpo desse homem vale muito, ele fazia milagre, ele tocava na água, o mar se abria, era grandes coisas ele fazia, o corpo dele vale muito. Aí o arcanjo Miguel vai repreender ele: pois o Senhor te repreenda, porque o corpo de dele é de Deus. Aleluia! Quanto aleluia tu és escolhido, o teu corpo não pertence mais a ti, a Deus. Mas será se isso é verdade mesmo? Dos ossos tem unção até o tutano? Tem. Segundo os reis, a Bíblia vai dizer que Eliseu, quando morre, no seu último milagre, que ele faz o dobro dos milagres de Elias. 7 mais 7 é quanto, pastor? 14, ele faz o dobro dos milagres de Eliseu, de Elias. Eliseu é jogado morto dentro de uma cova. Só que entra em decomposição o corpo de Eliseu e fica só a alçada do profeta que está lá dentro. Só tem osso de profeta dentro lá naquela cova. Está tendo uma guerra entre os moabitas e o povo de Israel. Aquela guerra começa a se implodir naquele momento. Eles pegam um soldado que estava morto e jogam dentro da cova onde estava cheio de osso. Quando o soldado toca nos ossos de Eliseu, a Bíblia vai dizer que o soldado ressuscita, porque tocou nos ossos do profeta. Aleluia! Até o teu corpo é de Deus. E o período de José termina até os seus ossos. Ó, saúde daqui, leva os meus ossos. Só que quando termina o período de José, entre o segundo período, que é o período da escravidão, é o período em que o povo de Israel vai ser subjugado, é o período que o povo de Israel vai ser humilhado, é o período que o povo de Israel vai passar pelo processo do sofrimento, é o período em que o
povo de Israel vai passar pelo processo do escânio. É o período que o povo de Israel vai passar pela escassez. E nessa noite eu posso estar falando com pessoas aqui que eu não sei qual é o teu período, eu não sei qual é o processo